Novamente, uma grande alegria estar com vocês, trazendo a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, abramos nossos corações e mentes para o que Deus vai nos falar. E eu introduzo a ideia, o tempo do advento, que para a nossa igreja e para grande parte dos cristãos do mundo é altamente significativo. Para muitos de vocês já há uma expectativa natural que a fé de vocês, histórica, coloca no coração de vocês. Para muitos que estão em nossa igreja, talvez seja uma temporada nova, de se viver, de se desfrutar. E eu convido vocês a mergulhar de cabeça e descobrir as belezas de Deus para a fé de vocês. Viver cada momento, cada dia, cada semana do ano e muito especialmente dessa temporada. Nós estamos começando um novo ano no calendário da igreja. E começa com um advento que nos prepara para o Natal. Nesse período de dezembro até o Natal, os grandes temas do advento, o maior tema do advento é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. A vinda de Cristo no Natal, o bebê que veio no Natal para nos salvar, a encarnação, sim, com certeza sim. Paz na terra, né? Nasce a fim de revivermos. Então a gente já começa a desfrutar do Natal um mês antes, praticamente. Mas não apenas. A vinda de Cristo, ela é celebrada no advento. A vinda de Cristo que já aconteceu, Natal, encarnação. A vinda de Cristo que vai acontecer. Então a gente, com um olho no passado, a gente olha para frente, olha para o futuro, e o tema da vinda, do retorno de Cristo, também é tema de advento. Conversa com o tema do Natal. E claro que a vinda de Cristo, ela não é só do passado e do futuro, mas ela é presente. Nós também lembramos a vinda de Cristo diária e abundantemente a cada um de nós, sozinhos e juntos, como o seu povo. É uma vinda que acontece na palavra, que é lida, que é estudada em casa e na igreja, no sacramento da Santa Ceia, uma vida de Cristo que é vista também na vida do próximo, na vida do outro, especialmente aquele que sofre, onde Cristo também disse que estaria escondido, pronto para nos receber, pronto para entrar em comunhão com a gente. Hoje, o texto da igreja, Marcos 13, nos fala da segunda vinda. Então, esse é a ênfase deste primeiro domingo de Advento, a segunda vinda de Cristo. Por isso, o tema da expectativa pela vinda de Cristo. E nós já falamos disso há pouco tempo atrás. Alguém vai lembrar? Um mês atrás, pastor, foi falado sobre isso com profundidade, quando estudamos a parábola das virgens, por exemplo. Lembram disso? Não sei se lembram disso. Nunca é demais falar disso, né? Porque uma das coisas que nós aprendemos há um mês atrás foi que a doutrina da segunda vinda de Cristo, ela é crucial para o cristianismo. Ela é central. Não apenas nós mencionamos ela rapidamente no credo, cremos na ressurreição, cremos na vida do mundo vindouro, mas isso é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento. Retirar essa doutrina, esse tema do nosso dia a dia, da nossa fé, é abdicar, é um atentado contra o cristianismo, que a gente não quer cometer. Contra a fé dos nossos pais, contra a própria palavra de Deus. A abordagem de hoje não vai ser uma repetição da parábola das virgens. Nós vamos abordar com o texto de hoje, que é um texto que fala do mesmo evento, mas com o ensinamento de Jesus de um outro ângulo. Marcos 13, quem está com a Bíblia aberta aí vai se dar conta disso. Nós lemos a partir do 24, era a porção escolhida, mas Marcos 13 começa antes, com Jesus conversando com os seus discípulos, e a sua semana final
lá em Jerusalém, e eles estão caminhando pela cidade, pela capital, e justamente param de frente ao templo, que era uma impressionante construção, e os discípulos estão encantados com aquela estrutura, e Jesus diz: não vai ficar, quem lembra? Não vai ficar pedra sobre pedra. Em algum momento, isso tudo aqui que vocês estão vendo, essas ruas, essas casas, esse templo, será destruído pelos romanos. E os discípulos perguntam no versículo 4, isso é chave para a gente entender, tá, gente? Mestre, quando esta grande destruição acontecerá? E Jesus responde. Marcos 13 é uma resposta a uma pergunta específica dos discípulos. Isso é chave, porque se a gente não perceber essa pergunta, a gente de repente vai imaginar que Jesus está falando de uma coisa e ele está falando de outra coisa. Tá? Para Jesus, ele vai responder sobre a destruição daquele templo, daquela cidade, mas ele vai mesclar. Por quê? Porque é comum nos ensinos da Bíblia misturar, falar de eventos que possuem algum tipo de semelhança, falar disso ao mesmo tempo, no mesmo discurso, na mesma aula, por assim dizer. Nós aprendemos um pouquinho sobre isso também neste ano, quando estudamos a história da Bíblia, quando a gente aprendeu sobre o tipo, o antítipo, a sombra, a antecipação, ou seja, a destruição que Jesus iria falar do templo e de Jerusalém é uma antecipação, é uma sombra, é uma miniatura de uma outra destruição que Jesus também aborda no seu ensino. E no versículo 37, final, Jesus diz assim: vigiem, estejam atentos, criem expectativa, aguardem com ânsias por esse dia do meu retorno. E esse é um tema muito querido e muito precioso para muitas pessoas, a vinda de Cristo. Se é assim para você, que bom, a gente vai cultivar isso hoje aqui, vai cultivar isso, que é importante cultivar algo que você já tem. Se de repente para você isso não é uma realidade, quem sabe hoje você se abre a isso. Muitas pessoas têm, gente, uma certa dificuldade com esse ensino. Quem sabe eu consigo hoje ajudar. Tanto pessoas dentro da igreja como pessoas fora da igreja. Tem muitas perguntas sobre essas questões do final dos tempos, né? Se perguntam se esse ensino não caducou, por exemplo, né? Não é uma coisa do passado. Se perguntam se isso não é uma coisa meio de fanáticos, de radicais, né? Ou então levam mais a sério, estão dispostos a lidar com isso e querem saber como viver essa expectativa, como se preparar. Vou tentar responder essas perguntas hoje para vocês, com vocês. Primeira pergunta, né, as dificuldades com o ensino da segunda vinda de Cristo. E as dificuldades com esse texto, especificamente, né? Nós lemos Marcos 13, ou Mateus 24, ou mesmo Apocalipse, e as imagens ali, né, o sol se escurecendo, as estrelas caindo do céu, e muitas outras coisas, né? A gente fica um pouco impressionado, a gente fica talvez assustado. A gente não tem problemas com a descrição bíblica da primeira vinda de Cristo, né? Amamos as imagens da vinda de Cristo na encarnação. Tão suave, né? Tão romântica, tem uma estrelinha no céu, né? Tem anjos no céu, tem um bebezinho, né, na manjedoura, mas o advento começa nos apontando para imagens da segunda vinda de Cristo. Imagens que talvez tragam uma sensação oposta na gente. As estrelas caem do céu. E Jesus não aparece um bebê inocente. Ele está muito mais para um juiz, um guerreiro, um vingador. As coisas chacoalham. O inferno parece que soltou os demônios. Parece sobrenatural demais. Parece apocalíptico demais. Parece até radical ou meio fanático demais. O que a gente faz com essa dificuldade? Ao longo dos anos, tanto dentro como fora da igreja,
as pessoas tentaram resolver isso com abordagens diferentes. Eu vou mencionar duas delas. Duas abordagens. Uma abordagem diz assim: veja, Jesus era um cara bacana, ele era um cara que fez muita coisa boa e disse muita coisa certa, mas ele também era um produto do seu tempo. Ou seja, na época os judeus estavam muito preocupados, muito envolvidos com questões apocalípticas, questões do fim dos tempos, por assim dizer. E a visão de Jesus devia de estar condicionada pelo seu tempo. E aí ela estava equivocada. Inclusive, para esse argumento, as pessoas que pensam assim, encontram nas palavras de Jesus, nesse texto aqui de hoje, por exemplo, uma suposta evidência desse suposto engano de Jesus. Quando Jesus disse que aquelas coisas não aconteceriam até que aquela geração passasse. Veja, Jesus tinha certeza que o fim do mundo aconteceria durante a vida dos discípulos. Esse é o argumento usado. Ele foi um homem incrível, mas teve uma visão equivocada desse final. A segunda abordagem espiritualiza o assunto. Diz assim: devemos ler esses textos de uma forma simbólica, de uma forma não literal, né? Quando Jesus falou que estaria retornando, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que traria os seus ensinos, a sua força, a sua presença simbólica ao mundo. Com todo respeito a quem pensa assim, a quem pensa diferente, mas a interpretação clássica do cristianismo, histórica do cristianismo, que a nossa igreja subscreve, ela não segue nenhuma destas abordagens. Como é que a gente resolve então as dificuldades da vinda de Cristo, as dificuldades do texto? A gente entende que alguns tenham dificuldades, mas a gente não compartilha dessa dificuldade. Por que não? Porque encontramos no próprio texto a chave para uma interpretação, para um caminho. No próprio texto e no contexto, por assim dizer. Como assim? Bom, primeiro aquilo que eu já falei na introdução, tá, gente? Como a Bíblia é uma história unificada, que Deus a escreveu pelo seu Espírito Santo do começo ao fim, história de Deus com a gente, o seu plano, os acontecimentos estão concatenados. Muitas coisas possuem relações. É de propósito, inclusive, as relações. E na teologia, anote para você, se você quiser pesquisar mais, isso é identificado como a palavra tipo e antítipo. Ou seja, uma coisa que aconteceu era sombra, prefigurava, pré-anunciava uma outra que iria acontecer num nível muito maior. Uma coisa que aconteceu antes vai apontar para uma coisa que vai acontecer mais tarde de uma forma ampliada. Isso é verdade tanto para eventos da salvação, como para eventos da condenação. Tanto para o gesto de Deus de salvar, como para o gesto de Deus de condenar. Por exemplo, vemos na própria Bíblia isso, tá, gente? As águas do dilúvio, que salvou 8 pessoas, nos é dito, prefiguram o batismo, que hoje salva a todos que são batizados. Por exemplo, o cordeiro do Egito, que foi sacrificado e o seu sangue esteve nas portas para libertar os hebreus da escravidão lá, pré-anunciava o Cordeiro de Deus que veio ao mundo em Cristo Jesus e que foi sacrificado na cruz. Né? Ou então, quando Deus julgou os egípcios, quando Deus julgou a Babilônia, e quando Deus julgou até mesmo o seu próprio povo, a sua própria nação, Israel, no ano 70, são também sinais, sombras de um julgamento, de um castigo maior que Deus
fará com toda a humanidade. Na Bíblia, essa conexão, ela está dentro dos textos, gente. Muitas vezes Deus, Jesus ou um profeta mistura esses eventos. Na mesma passagem ele fala de coisas semelhantes, de uma coisa que vai acontecer agora e de outra que vai acontecer mais tarde. Se não prestarmos atenção, a gente não diferencia o que é o que. Nesse caso, por exemplo, aqui em Marcos 13, né? Nesse texto que também está em Mateus 24 e em Lucas 21, Jesus alternou revelações de dois eventos distintos, por assim dizer, mas relacionados. Ele fez revelações sobre o que aconteceria quando da destruição de Jerusalém, daquelas pedras que não iam sobrar, que foi a pergunta inicial dos discípulos. Essa foi a ênfase do texto. A maior parte de informações se refere àquele evento. Mas junto com isso, também fez revelações de coisas particulares e específicas que estão sendo aguardadas, que estão sendo preparadas para um outro momento, para uma destruição final. Então, gente, Jesus não estava enganado na sua visão apocalíptica como uma abordagem supõe. Jesus estava, pelo contrário, muito certo, porque o que ele profetizou aconteceu 37 anos depois, exatamente. As mulheres subindo as montanhas, com as mulheres arrependidas de terem ficado grávidas, porque o sofrimento foi maior, porque a fome era maior. Quando do cerco de Jerusalém, muitas coisas ali, tudo já aconteceu, o que não quer dizer que não possa voltar a acontecer de uma outra forma, ampliada inclusive. Mas muito do que Jesus falou em Marcos 13 já aconteceu. Vire a página. E algumas coisas que Jesus falou ainda vai acontecer. E nós acreditamos piamente também porque aquilo que ele profetizou lá para o passado aconteceu exatamente como ele disse. Outra dica para a gente resolver essas dificuldades do texto é botar atenção nos pronomes, nas palavras do próprio texto, gente. E às vezes o português aí não ajuda, mas se você pudesse colocar atenção na língua que Jesus falou e no grego, que está na língua original, fica mais claro como os pronomes apontam exatamente para o que Jesus estava falando. Então veja bem como Jesus brinca com os pronomes este e aquele, isto ou aquilo, né? Ele está respondendo e misturando informações sobre este acontecimento, destruição do templo e de Jerusalém pelos romanos no ano 70 e daquele evento, que é o dia do seu retorno. E também nós vemos a abordagem espiritualista, simbólica, como problemática, porque no versículo 26, por exemplo, nós vemos Jesus dizendo, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. É literal, gente, é literal, é histórico, é visível, é físico. Quando Jesus conta a parábola da figueira, aí é uma metáfora. Mas quando ele diz, eu voltarei, eu farei isso e eu farei aquilo, não tem no texto nenhum indício de que é metafórico, de que é simbólico. Tomamos por literal, então, é promessa concreta. Pastor, mas isso parece que essas dificuldades ainda são difíceis para mim. Muito bem, vamos conversar sobre isso. Mas temos respostas. Temos respostas. Podemos acreditar na segunda vinda de Cristo e na veracidade deste texto de Marcos. Vou avançar. Uma outra pergunta é a questão da relevância disso. Tá? Pastor, isso funciona? Isso serve para mim hoje? Isso tem importância no meu dia a dia? Ou é algo só para me preocupar lá na frente, lá no futuro? Né? Isso tem algum tipo de importância hoje para mim? Qual diferença que isso faz? É a segunda pergunta que eu trago. Eu digo, faz muita diferença. E eu poderia dar para vocês inúmeras razões, mas para ficar dentro do tempo, eu vou mencionar apenas duas. Apenas duas. A primeira razão, a doutrina
da segunda vinda de Cristo. Faz toda a diferença para a nossa compreensão dos problemas do mundo e para a nossa postura diante dos problemas. Ou seja, faz toda a diferença como a gente interpreta o que acontece ao nosso redor na sociedade e como nós nos envolvemos com a sociedade que nós vivemos. Como assim? Explico. Quando a gente ouve o versículo 26, o Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória, o que a gente pensa? A gente pensa que Jesus está vindo, né? No meio das nuvens. E podemos pensar isso, né? No céu. Mas nuvem aqui tem um significado maior, mais bonito, mais forte. Um significado que tem a ver com a presença poderosa, gloriosa de Deus. O que isso significa? Gênesis 1, 2 e 3, o paraíso. A presença de Deus está lá. Está lá. Com toda a sua perfeição, beleza, santidade. Tudo perfeito, gente. Está tudo vivo lá. Tudo funciona. Os animais, as plantas, o ser humano, tudo funciona. Quando Adão e Eva decidiram ser os seus próprios senhores, seguiam a vida sem Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus foi extraída. Ela foi retirada deles e da criação. E aí, gente, o que aconteceu com o mundo? O mundo se tornou, como Pink Floyd diria, o lado escuro da lua. O mundo se tornou um lugar dark. Dark de quê? Um lugar onde não se vê mais o sol. Que brilho, que luz é essa? Um local de sofrimento, gente. Um local de violência. Um local de ódio. Um local de frieza, de falta de calor. Um local de injustiça, um local de doença, um local de fome, um local de pobreza, em última análise, um local de morte. Vivemos num local de morte. E nos toca a todos nós, porque isso vem com o pecado, que afeta a tudo e a todos. Por quê? Em última instância, porque a presença de Deus foi retirada. Porque a presença de Deus se afastou do ser humano em respeito à decisão do ser humano, que quis viver sozinho. Deus respeitou a decisão de Adão e Eva, que o empurraram para fora, e ele saiu. E ele deixou o ser humano viver a sua vida, mas num universo sem sua presença. Só que não demorou muito tempo depois, e nós vimos na Bíblia Deus retornando, Deus voltando. A presença de Deus retorna. A gente pode ver isso na Bíblia o tempo todo. Eu destaco para vocês Êxodo, por exemplo. Deus libertando os hebreus da escravidão, e a sua presença retorna com poder e glória, levando o povo até a terra prometida. Lembram disso? E como é que era o símbolo dessa presença de Deus que retornava para abraçar o povo e proteger o povo? Exatamente. Uma nuvem, Edilane. Uma nuvem, era uma nuvem que estava ao redor deles. Uma palavra que em hebraico é Shekinah, a glória de Deus, né? E no versículo 26 de Marcos 13, o que nós temos? Jesus voltando. E o que ele está trazendo de volta? De forma perfeita, definitiva, a presença de Deus. E olha o símbolo aí. Nuvem. Nuvem pode ser literal, mas certamente nuvem está te convidando a esperar pela presença definitiva e perfeita de Deus de volta. Não apenas para habitar no interior da gente, isso já faz, desde o nosso batismo, tá? Essa presença já habita dentro da gente, dentro de mim, dentro de vocês. Essa Shekinah de Deus, ela já existe dentro da gente. Mas agora volta para envolver, para envelopar a tudo, a todos, a humanidade inteira, não deixando nenhum pedacinho dark, intocável, do sol, da luz, da vida de Deus. Paraíso de novo.
a humanidade e a criação restaurada, beatificada, o fim da morte, o fim do câncer, o fim da fome, o fim da corrupção, o fim do pecado. E Jesus faz uma ilustração bonita ainda para falar disso, quando ele vai dizer assim: os ramos da figueira, olhem os ramos da figueira que se renovam quando chega o verão, e quando as folhas brotam, vocês sabem, o verão está próximo. Do que Jesus estava falando? Ele estava dizendo assim, Edilane: eu sou o verão, e quando eu voltar, vai ser verão para sempre. E quando eu voltar, eu vou trazer a primavera eterna. E nós lembramos de Nárnia. Eu voltarei, diz Jesus, para acabar com o inverno, para acabar com a frieza, para acabar com a morte, com o gelo. Eu voltarei para iluminar. Eu voltarei para abastecer o mundo de luz que dá vida e embeleza. Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou trazer esse verão perfeito e eterno de novo. Eu farei esse mundo perfeito de novo. Que diferença isso faz, gente? Todo aquele que anseia, que tem essa expectativa ardente por esse dia, odeia as coisas que Deus odeia. Todo aquele que tem essa expectativa ama as coisas que esse Deus, sol, verão, ama. Todo aquele que tem essa expectativa busca e trabalha e se esforça para fazer o que esse Deus prometeu fazer lá no futuro e já está fazendo junto com a gente. Alguns que estão tentando hoje fazer alguma coisa de boa para a sociedade, se sentem muitas vezes que estão enxugando o gelo, né? Puxa, mas nada melhor, o ser humano, o mundo não tem conserto, né? Quem sabe da segunda vinda tem uma esperança que não se quebra, que não se cansa de semear e fazer o bem, uma pessoa, um dia de cada vez. Quem sabe que Cristo está voltando, mesmo contra todos os índices, contra todas as estatísticas, mesmo que pareça que nós nunca chegaremos a lugar nenhum, sabe que o verão está a caminho, sabe que o sol está nascendo, sabe que Jesus está voltando e que tudo será colocado no seu devido lugar. Por isso, gente, Jesus, no final desse ensino, vai nos dizer, e para os seus discípulos: não peguem no sono espiritualmente, vigiem, criem expectativa, vivam em cima dessa expectativa, viva já antecipando esse retorno, não durma na sua fé. Do que Jesus estava falando? O autor Neil Platinga, no seu livro sobre como os crentes podem viver, devem viver no mundo de hoje, ele fala da segunda vinda de Cristo, e ele nos faz um alerta sobre o perigo de a gente esquecer disso, de abandonarmos nossa esperança e as implicações dessa esperança na nossa vida diária. E ele vai dizer que a segunda vinda de Cristo, ela é boa notícia. Sabe para quem ela é boa notícia? Para quem vive cheio de más notícias. Quem tem muita boa notícia acaba se esquecendo que tem uma melhor notícia vindo por aí. Mas quem vive uma vida cheia de más notícias, está aguardando, com a devida expectativa, o retorno do rei. Se você for um escravo do faraó no Egito, ou se você for um escravo no Brasil no século XVIII, se você fosse um israelita vivendo na Babilônia, ou um cristão vivendo numa sociedade quebrada, ou um refugiado sírio tentando ganhar alguns trocados para enviar para sua esposa e para os seus filhos que estão num buraco na Argélia. Se você for uma mulher vivendo numa sociedade onde o teu esposo, se o teu esposo se enfurecer com você, ele pode te trancar num quarto
e te ameaçar que vai chamar os amigos dele para te violar, te violentar, até não quererem mais. Se você for um cristão na África, onde a AIDS devastou, e o que não devastou está sendo devastado por lideranças totalitárias, e se você for uma pessoa que pode ter a sua casa invadida a qualquer momento, a sua igreja invadida, o seu culto invadido a qualquer momento, por sujeitos com metralhadoras, se você está numa situação dessa, você tem ânsias pelo retorno de Cristo. Se você vive perto do esgoto, você tem ânsias pelo retorno de Cristo. Se você, para visitar a pessoa que você mais amou na vida, você precisa se dirigir para um lote, num cemitério, você aguarda a vinda de Cristo. Se você tem um filho que nasceu doentinho, ou uma filha que tem um problema muito crítico de doença, você sabe o que é viver suspirando, Maranata, Maranata. Você é agradecido quando um motorista de Uber te diz assim: Jesus está voltando, hein? Tudo vai ficar bem. Muitos de nós já não somos mais sensíveis a isso. Às vezes nos esquecemos. Muitos somos sensíveis. Que bom, gente. Que bom que as comodidades e o conforto e os prazeres e a vida bacana que a gente tem não tirou de nós a sensibilidade para isso. Que bom que nós ainda queremos a compaixão, o rio de misericórdia caudaloso, correndo solto na humanidade. Queremos o reencontro com o Rei, queremos a cura para o mundo. E que pena quando a vida confortável e prazerosa demais nos tira o anelo da segunda vinda. Se isso está acontecendo com você nesta manhã, aceita teu pastor falar contigo amorosamente, te rogar, para que você então, se a tua vida está bem, pense na vida de quem não está bem. Olhe pela tua janela, assista alguma notícia e pense então em quem não tem a liberdade, o conforto que você tem, a família que você tem, as possibilidades que você tem. Crie essa empatia por aqueles que não têm e não sabem para quem pedir socorro, para aqueles que não têm o luxo que a gente tem de se distrair com compras, festas e viagens, vícios para fugir do sofrimento. Aí se compadeça deles, né? E volte a ter esperança com eles e por eles, que não conseguem nem ter esperança. Vigiem, diz Jesus. Sabe do que ele está dizendo? Ele está dizendo: vigiem da abstração e da absorção fatal de pensar só em ti mesmo e ficar contente com a merreca que nós temos hoje. Levante a cabeça, abra os olhos, ouvidos, o reino está vindo. As palavras de Jesus são antídoto. Vigiem para a nossa dormência, a nossa tendência de dormir, de ser insensível, de se colocar dentro de uma bolha, né? As palavras de Jesus nos tiram da bolha e fazem-nos levantar as vozes em favor do próximo, em favor do mundo que dói, que está sofrendo, para anteciparmos dentro do que a gente pode aquilo que ele prometeu que vai fazer completamente no final. Quem é que precisa ouvir isso hoje, gente? Quem é que está numa bolha hoje? Quem é que precisa ser mais sensível e esperançar? Segundo, gente, a vinda de Cristo, ela faz toda a diferença, não apenas por nosso envolvimento na sociedade, nas nossas vocações múltiplas, mas ela faz toda a diferença para a nossa vida pessoal, privada, para a ética, para a moral, para o caráter, para a integridade. Reparem no versículo 32.
Ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Tem duas coisas que nós podemos saber e ter certeza sobre a vinda de Cristo. Uma, que ela vai acontecer. Duas, que ninguém sabe quando, tá? Ninguém sabe quando, ninguém pode predizer, não se pode. Jogue fora os DVDs, os livros que te disseram que tem um dia certo, que dá para fazer cálculos, não sabem do que estão falando. Isso é só uma indústria para ganhar dinheiro. Nossa igreja tem dito isso para vocês há muitos anos. Não se pode predizer. E esse fato, gente, não deixa de ser uma poderosa força de Deus em prol da nossa ética, da nossa vida santa, gente, da nossa obediência. Simples. Se a gente baixar a guarda, se a gente brincar de ser cristão, se a gente brincar de ser feliz no pecado, sabe? Se a gente, de repente, quiser passar uma temporada vivendo no pecado, adiando o dia do arrependimento, como é que nós vamos saber que Deus não vai nos surpreender e nos pegar no flagra? Como é que nós vamos saber que a cortina não vai cair para o nosso brinquedo? E Deus vai voltar quando eu estou no momento de brincadeira na minha fé, no momento de sujeira na minha vida pessoal. Como é que nós vamos saber que Deus não vai voltar no meio da nossa rebeldia? Quando a gente estava ali adiando o reencontro, no meio das nossas férias da fé. C.S. Lewis fala disso no seu livro A Última Noite do Mundo. Bom livro para vocês. E ele diz assim: justamente porque nós não podemos prever quando será esse dia, essa última noite do mundo, precisamos estar prontos a qualquer momento, gente, com nossa vida em ordem, organizada, com a nossa confissão de pecados em dia. Mas ele vai dizer que a gente tampouco precisa viver assustado, correndo de um lado para o outro. Ele vai dizer assim, a ilustração dele: deveríamos estar como um cidadão, como um idoso de 80 anos, que, por um lado, não precisa ficar pensando na morte o tempo todo, porque sabe que ela vai chegar e não vai demorar. Mas levando ela em consideração, né? Seria uma burrice para um cara desses não ter o testamento dele em dia, não é verdade? E é uma ilustração interessante para a gente. Por um lado, uma pessoa de 80 anos deveria pensar no tempo de sua morte, porque vai morrer em breve. Pode morrer amanhã, mas não precisa pensar todo o tempo, gente. Senão não vive ainda o que tem para viver. Mas deve pensar com alguma frequência. Veja, um balanço, um meio termo, mesma coisa sobre a segunda vinda de Cristo. Não precisamos, nem devemos estar esquecidos, devemos estar conscientes. Pode ser hoje. Como é que Jesus vai me encontrar? Onde? Fazendo o quê? Na companhia de quem? Com quanto dinheiro guardado? Com quais rancores colecionados? Com quais conflitos não resolvidos? Com quais ideias não tiradas do papel? Com quais frutos da fé para mostrar? Com qual legado para filhos e netos? Em nossa igreja, nós preferimos estimular boas obras para vocês, falando da graça de Deus e do Evangelho. Pela graça de Deus, pelo que Deus já fez, o que fez na nossa vida, a gente é convidado a responder. Mas nós podemos de vez em quando, e fazemos isso de vez em quando, também mobilizar, mexer com a vida pessoal de vocês, alertando. Isso é sério. Cristo está voltando. Como ontem uma moça me disse, né, que um taxista disse para ela, confessou que tinha estado na igreja, tinha estado no evangelho, no cristianismo por muitos anos e agora estava afastado. E ela disse para ele assim, uma cristã da nossa igreja vizinha, Igreja Batista: meu amigo, como é que você vai me dizer uma coisa dessa? Cristo está voltando e você está saindo? É sério isso. Então, de vez em quando, eu também posso, como luterano, pastor, também lembrar para vocês e falar para vocês, usando a segunda vinda de Cristo como uma doutrina e uma verdade
que nos mobiliza e nos faz abrir os olhos para como nós estamos vivendo pessoalmente a nossa vida, né? Para nos corrigir, para nos reorientar, para nos reafirmar, para mexer com a nossa ética, com a nossa santidade, com a nossa vida cristã, com a nossa capacidade de perdoar e de se reconciliar com alguém. Gente, vale a pena estar guardando o rancor de alguém hoje em dia? Quando a gente faz isso, gente, a gente cai na tentação da gente sentar no trono. Mas quando Cristo voltar, Ele volta no trono. Ele volta, Ele sentado no trono. E se eu sei que é isso que vai acontecer, que isso é a verdade, não sou eu quem sento no trono, a cadeira do juiz não foi feita para mim porque eu não mereço sentar nela, porque eu não saberia o que fazer, eu não saberia julgar as coisas, julgar as pessoas. Quando eu não tenho esse direito, quando eu sei que só Deus merece, que só Deus tem capacidade e que é Ele realmente quem vai voltar sentado no trono, né, a gente pode hoje já pensar nisso como também um instigador, um motivador para eu hoje deixar de segurar o rancor, a condenação do outro, sabe? A crítica do outro e eventualmente perdoar, pedir perdão. Isso me leva, gente, a um ponto final. Se a vinda de Cristo tem esse Cristo sentado no trono, num julgamento, como é que eu posso ter esperança, então? Como criar expectativa se Ele vem para salvar e para julgar? A resposta que eu encontro na Bíblia, Marcos 13, já lemos: o sol se tornará escuro e a lua não mais dará sua luz, os corpos celestes serão sacudidos. O que a gente lê em Marcos 15, 2 capítulos depois, 3 dias depois do que Jesus falou? A escuridão desceu, a escuridão mais profunda desceu, encheu a terra. Mateus 24, o que nós lemos? Que no julgamento a terra será sacudida. Em Mateus 27, o que nós lemos? A terra foi sacudida, tremeu toda, as pedras se partiram e o sol desapareceu do céu. E houve profunda escuridão em toda a terra. Quando? Quando Cristo esteve na cruz. E quando Cristo disse: está consumado. Como assim? O que o dia da Sexta-feira Santa tem a ver com o último dia? O que é que Jesus na cruz tem a ver com o Jesus que retorna? Eu explico para vocês. Porque o dia de Jesus na cruz, a Sexta-feira Santa, Jesus estava cumprindo profecias que Deus estava fazendo também a respeito do julgamento. Na Sexta-feira Santa, o julgamento de Deus foi antecipado e esteve nas costas do seu Filho Jesus, porque Jesus estava ali carregando os nossos pecados. Ele estava assumindo a rejeição que era nossa, o castigo que era nossa, a ausência que era nossa, a morte que era nossa, as trevas que eram nossas. E porque as trevas caíram sobre ele, por assim dizer, elas não chegam mais a quem está conectado em fé. Ele faz parar essas trevas para que elas não cheguem a nós. Porque Jesus estava pagando o nosso castigo, nós recebemos a luz, o verão, o sol, o perdão, a presença, a vida, o amor de Deus, a salvação de Deus. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos encontrar-nos com um juízo universal. Vamos sim. A dimensão do juízo continua aí. Muitos que se recusam a crer nesse sacrifício e a viver de acordo com essa fé, infelizmente, serão condenados. Como é que haveria de ser diferente? Como poderíamos esperar justiça sem um julgamento de verdade? Mas vamos encontrar um juiz universal, não apenas disposto a julgar,
mas um juiz disposto a ser julgado por nós. Um juiz disposto a descer do trono, da cadeira do tribunal e ocupar o lugar do réu. Por isso que em Apocalipse, quando João olha e enxerga um trono, quem é que está no trono? É um cordeiro. É um cordeiro. Um cordeiro onde deveria estar um juiz. Como é que isso é possível? Porque o juiz trocou de lugar com a gente e levou sobre si o julgamento que era nosso. E isso significa ser cristão, gente. E é por isso que podemos ter expectativas. Ser cristão é dizer, eu nunca poderia enfrentar esse julgamento sozinho. Ser cristão quer dizer, eu nunca passaria por ele, eu nunca seria aprovado, eu nunca evoluiria o suficiente, eu nunca juntaria suficientes obras sozinho. Senhor Deus, eu te peço que me perdoes, que me aceites pelo que Cristo fez, não pelos meus méritos. E essa fé em Cristo, no que Ele fez por nós, nos coloca na posição gloriosa de sermos salvos e vivermos para sempre. Por isso podemos ter esperança e criar expectativa. Esta é a minha oração, gente. Esse é o meu conselho pastoral. Essa é a palavra de Deus nesta manhã para a gente. Creia nesse juiz que foi julgado e continua juiz. Creia e aguarde o seu retorno. Deixe que a vinda dele te encha de paixão e coragem e ânimo para fazer o que você puder fazer, colocar o seu grãozinho para antecipar as bênçãos do reino de Deus no mundo, na sociedade. Deixe que também a vinda de Cristo te realinhe, te reoriente, te traga de volta, te santifique, te faça te colocar de joelho, buscar mais a Deus, buscar mais a oração, ver uma vida diferente com relação à tua vida pessoal, às tuas questões pessoais, às tuas prioridades, aos teus orçamentos, aos teus sonhos, às tuas relações com o próximo. Deixe que Cristo, a volta dele, traga também integridade para ti hoje, generosidade para ti hoje, capacidade de perdoar hoje. Ele está voltando a qualquer momento. Aproveite o tempo que Ele nos deu. Crie expectativa. Amém.